Hoje, o programa O que você precisa saber? A doutora Márcia trouxe um convidado bastante especial, porque ela vai desenvolver e vocês vão ouvir um trabalho que muita gente não sabe e muito pouco divulgado, mas de altíssima importância. Então, o doutor Vanderlei Carreira, professor da IFRJ, campus de Nilópolis, engenheiro químico, licenciado em Química, e 32 anos na indústria petroquímica e 32 anos em sala de aula. O assunto e o tema é 18 horas. Por que 18 horas? Saúde mental e desempenho de estudantes exaustos. Olha que assunto interessante que a gente está trazendo, né? Porque falando sobre isso, a gente vai contextualizar o aprendizado, o número de horas de sono, o transporte. Então, mostrando que a vida da gente impacta na nossa saúde, os meios de transporte, a política de um país, não só a política que a gente conhece dos deputados e senadores, mas uma política de saúde, né? Uma política de transporte, uma política educacional, né? Porque há pouquíssimo tempo fizeram um trabalho mostrando qual é o grau, né, de desempenho do brasileiro. A gente está muito abaixo da média mundial. E muito do que a gente vai conversar sobre aqui, esse assunto que o Vanderlei vai abordar, se manifesta nessa dificuldade de aprendizado que a gente tem, entendo eu. Né? E aí vai colocar neurociência envolvida nisso, psiquiatria, a química. Acho que é um combo de coisas que interferem no aprendizado, não é isso, Vanderlei? Exatamente. Eu conversando com o Dr. Vanderlei antes de iniciar, só para vocês terem noção, 10 milhões de universitários hoje, aqui no Brasil, conforme o Dr. Vanderlei. 55% de evasão. Olha o que isso representa para o país. E somente 40% daqueles que prosseguem. Doutora É Márcia, difícil entrar, né? Uma vez que está lá para estudar desse universo aí, só 40% conseguem concluir o curso. Isso é muito grave, muito sério, né? Então é um assunto muito importante para a gente conversar. Muito. Esse tema é bastante relevante porque quando a gente fala, né, de 10 milhões de estudantes, né, e uma perda, isso é uma perda de 55%, chama muita atenção. Né? Hoje o Brasil ele tem muitas políticas de apoio ao estudante, né? Estudante com deficiência, né? Políticas específicas para o amparo para o estudante, e é um bom caminho. Mas a gente precisa aprofundar um pouco mais na questão envolvendo esse público. Por quê? Desse número de alunos, 60% estuda à noite. E 2/3 se refere ao público feminino. Né? As mulheres elas ocupam mais as cadeiras da universidade, seja pública ou privada. Eu venho de uma trajetória onde eu trabalhei 32 anos na indústria petroquímica, né? E hoje eu trabalho exclusivamente com a área de ensino. Estou fazendo doutorado, né, lá no próprio IFRJ de Nilópolis, de ensino de ciências. Né? Se Deus quiser, eu me torno doutor daqui a 4 anos, né? A ideia é essa. E esse tema chama atenção por quê? E, na verdade, né, ele começou num bate-papo no consultório da doutora Márcia, né, que é a minha pediatra, né, que eu digo que o geriatra é o pediatra do idoso. E a gente conversando sobre essa questão, porque ela, com a questão médica, ela gosta muito da questão cerebral e faz sentido, e eu como professor. Porque quando a gente vê um profissional da educação física, né, não vou dizer que o trabalho dele é mais fácil, mas ele consegue ver o produto dele, ele consegue ver a musculatura, ele consegue ver a postura. Mas para os professores de outra área, né, é como se a gente fosse um personal trainer. Sim. Você não vê aquela massa cinzenta se desenvolvendo, você imagina, você passa um discurso e você acredita que aquele aluno está aprendendo. Ou pelo menos... Porque a avaliação é nota, né? É nota. Como é que você avalia todo um contexto, né, de aprendizados com uma nota, né? É ruim isso. Como você qualifica uma pessoa com um número? Se você tirou 10, eu tirei 5, você não pode dizer que sabe o dobro do que eu sei. A escala é muito injusta. Mas é o que a gente tem aqui. A gente não vai discutir que isso dá pano para manga na estatística. Mas a escala não é justa.
E o que acontece? Chega esse aluno à noite, né, ele precisa trabalhar. Ninguém estuda à noite porque quer estudar à noite, porque é legal. Estuda-se à noite porque eu preciso estudar à noite e, afinal de contas, eu estudo porque eu quero trabalhar. Né? É o paradoxo de Tostines, né? Eu estudo porque eu quero trabalhar e trabalho porque eu quero estudar. E esse aluno, ele chega normalmente às 18 horas exauridos. Eu até uso com os meus alunos falando assim, nesse momento, vocês são mais pedra-pome do que esponja. Se absorvem muito pouco. E talvez até granito, dependendo do tipo de aluno. E a gente percebe isso porque eu tenho um público que estuda durante a noite e sábado também tem aula. Mas pela manhã eles chegam cansados. Mas você vê que a capacidade de se absorver ela é maior, porque você pega naquela janela ótima, né? Você acorda, né? O cortisol sobe, a doutora fala isso muito melhor do que eu, e você chega naquela janela da otimização. Então a aula flui. E à noite é aquela aula mais arrastada. Por mais que você esteja fadigado, né, até o horário do almoço, até 4 horas da tarde, normalmente até 16 horas, porque depois de 16 o cortisol vai caindo. E aí a minha atenção cai também. E a minha capacidade de reação, né, de aprender e reagir àquilo também cai. Então, e os neurotransmissores também, né? Então, o que faz a gente aprender, a gente ter o prazer em estudar aquilo, todos esses neurotransmissores estão em déficit, estão em queda depois das 18 horas. E é nesse momento que a pessoa vem de um trabalho e vai começar a estudar, que precisaria estar com toda a bioquímica fértil para que você aprenda, né? Tem que ter todo um contexto para você aprender. Não estando disponível, né, a sua memória de trabalho já é prejudicada e a consolidação não acontece. É como se você tivesse segunda, terceira marcha e quisesse acelerar demais o carro. Então você aumenta a rotação, aumenta o giro, você vai danificar esse motor. E a minha preocupação é esse aluno durante 3, 4, 5 anos nesse regime. Vamos imaginar aqui de modo fictício. Por quê? Boa parte do meu público é classe D e E, Baixada Fluminense. Sim. E vem de longe. E a gente não pode olhar o aluno como ser isolado, onde eu deposito ali uma carga de conhecimento. Eu tenho que olhar em torno. Hoje, se deslocar no Rio de Janeiro não é fácil. Não. Com todo esse planejamento viário que a gente teve, é uma confusão danada. Certo. E quando está no início de um mês, capital circulante fica pior. Então, esses alunos, eles chegam muito atrasados. Então, eles já começam a pegar a aula já tramitando. E ele tentando pegar alguma coisa, aquela ansiedade de chegar. Então, vamos imaginar Maria para representar esse grupo específico, né? Maria é um arquétipo que eu criei para a gente trazer à tona. Maria trabalha em Duque de Caxias. Ela trabalha 8 horas por dia, ela precisa pegar 2 ônibus para poder ir para a faculdade. Ela não vai para casa, ela vai direto. Então ela chega lá, a aula começa às 5h50, ela chega lá por volta de 10 para as 7, já tentando pegar alguma coisa. Sem comer, né? Sem comer, quando não, ela passa lá na porta, come uma pipoca e toma um café ou uma Coca-Cola. Que já é prejudicial para o sono, né? Você fazer uso de cafeína no início da noite, isso vai, a conta chega lá atrás. Então ela começa a linkar uma prova de álgebra linear, ou cálculo, né? Que eu até brinco, se a matéria fosse boa, os professores de matemática, me desculpem com a brincadeira, não teria esse nome, né? Cálculo biliar, cálculo renal, né? É alguma coisa que não é muito bem-vinda pelos alunos, né? Mas tudo bem. E aí vem a defasagem que todo mundo tem na bendita matemática e tantas outras, todo mundo com as suas lacunas. E esse aluno, ele entra em pânico, 135 minutos de prova para desenvolver aquilo. Aí eu pergunto, avaliação é algo confortável? Para ninguém, né? Quem gosta de ser avaliado? Eu vou tirar uma foto sua. Primeira coisa que a gente faz porque aquela foto ela vai ganhar fronteiras. E você, querendo ou não, acho que talvez a pior avaliação é a sua, você vai avaliar, não, essa eu não quero. Isso. Então a avaliação é algo que deveria ser muito curto e não longo, porque você coloca esse indivíduo numa condição de estresse muito alta. E é tudo um somatório de sequência. E aí vem prova A, prova B, prova C, trabalhos, artigos, entregas, prazos. Como fica isso? E Maria, ela tem que sair antes da aula terminar, porque Maria tem a questão do ônibus, que termina 10h15, e ela mora numa área de risco, que circular depois das 10 horas é complicado. E Maria chega em casa, ela tem um filho. Tem um marido que trabalha de Uber, que até tem a ajudar, mas ela tem aquela pressão, principalmente em cima da mulher, que parece que o desempenho escolar da criança é culpa da mulher. Isso ainda a gente tem na sociedade, infelizmente. É verdade. E Maria vai dormir por volta de 1h30 da manhã, 1 hora.
para acordar 4h30, 5 horas e fazer esse ciclo. Como fica esse cérebro depois de 4 anos? E aquela pressão, você precisa performar, você precisa fazer inglês, você precisa se exercitar, você precisa se alimentar, você precisa beber água, você precisa meditar. Como a gente cria janelas para atender esse público? Que de fato esse público, ele chega a um determinado momento, eu não vou ficar naquela da resiliência. 1, 2, 3, 4 conseguem ser resilientes, mas nem todos. Porque por detrás de cada rosto tem uma história. Sim. O Vanderlei falou rápido, mas eu acho que a gente poderia voltar um pouco. Eu sempre utilizo meu exemplo, já disse por quê. Por exemplo, eu estou fazendo uma neurociência, uma pós. Chega de noite, enunciados muito extensos, com explicações. Aí o que eu faço? Eu escuto primeiro e depois eu vou ler o material. Por quê? Porque para eu ficar fixa, prestando atenção, com uma letra pequena, que a cor não é ideal, no final do dia eu fico cansada não da leitura, meu cérebro está cansado. Então ele não consegue reconhecer nem a leitura. Fica mais fácil de ouvir, mas ler fica muito difícil. Só que quando você vai fazer uma prova, as provas são feitas para que você decore aquilo tudo, né? Não que você entendeu um contexto geral e vai lá e responde 3 perguntas discursivas. Não, você tem perguntas e respostas numa múltipla escolha, né? Que você vai ter que ler todos aqueles enunciados. Sim. É muito difícil isso. Então, quando ele começou a botar, eu falei, putz, isso é a solução. Porque ninguém está falando nisso. Ninguém tá colocando em relação... Aí tem uma enxurrada de pessoas com diagnóstico de TDAH, né? Isso. TDAH de diagnóstico tardio. Muitos desses alunos dele não são TDAH. Eles têm déficit de atenção porque eles estão vindo de uma dupla jornada. E não dormiram mal, se alimentaram mal. E não se sustenta, se alimentou mal, né? Dormiu mal. E quando que esse aluno vai ter uma janela? Quando que ele vai poder respirar? Quando ele vai poder olhar para ele mesmo? Quando ele vai poder praticar o exercício físico? O exercício físico é tão importante, né? E aí ele vai para o mercado de trabalho porque ele quer ascender socialmente, né? E aí a gente vem e acaba apagando essa esperança. Então, essa questão que hoje a gente fala, né? A gente como professor precisa entender como o cérebro funciona e como se dá essa consolidação da memória. Porque o que diferencia o meu cérebro e o seu cérebro dessa meninada de hoje? O cérebro continua o mesmo. Ele evoluiu ao longo do tempo, mas nos últimos 20 anos a gente não pode dizer que evoluiu. Hoje é a quantidade de informação disponível. É muita informação. O que para a gente era 0 e 1, hoje é 0 e 1, mas com infinitas possibilidades ali dentro. E esse mecanismo de escolha estressa mais o aluno. E ele mesmo, hoje, antigamente a empresa pressionava, ele se pressiona por desempenho. Você levanta cada vez mais a trave para performar. E aí quando chega na universidade, ele tem um insucesso, aí ele começa a criar o viés que ele não é capaz. Porque a nossa sociedade está fixa no desempenho, né? Cada vez mais você fala de performance, né? Você tem coach, você tem pessoas que ensinam você a ter uma performance melhor. Ok, uma performance melhor partindo de níveis ideais de vida, né? Com boa alimentação, 6 a 7 horas de sono, praticando exercício físico, um momento para o ócio produtivo, né? Porque a gente tem que ter um momento de que a gente não tá fazendo nada também. Você precisa não fazer nada de vez em quando, de vez em sempre. E aí você quer performance o tempo inteiro. Como ter performance no momento que você tem informação a cada 5 segundos? A gente tá conversando aqui, vai ficar 1 hora conversando. Quando a gente sai daqui, já tem um montão de coisa que já foi dito que a gente não sabe. É verdade. Né? Um montão de informação que foi colocada que a gente não ouviu. Exatamente. Não é isso? Então o cérebro está sempre ansioso, ele está sempre atrás de busca de alguma coisa que ele ainda não sabe, o que ele deveria saber. Eu acho que isso aqui é muito complexo. Ele está sempre raio. E se você não esvazia, você não recebe água nova no copo. E aí que é a grande questão. Com os alunos, né, eu trabalho com os cursos de licenciatura, física, química e matemática. Isso. E eu dou uma disciplina chamada tratamento de dados, que na verdade é estatística, que normalmente as pessoas não são muito afetas. Mas o que a gente busca trabalhar com eles? Primeiro, contextualizar e trazer storytellings. Por quê? Querendo ou não, o professor, ele é marketing. Ele precisa saber vender aquela aula para que o aluno compre. Porque se ele não comprar, ele não embarca. Ele se perde.
Perfeito, isso aí. porque essa noção, acho que é uma noção perfeita. O professor, ele vende conhecimento, né? Ele doa conhecimento. Outro O dia médico tava doa conversando, conhecimento. inclusive, sobre isso. Na vida, tudo é venda. Sim, Tudo. sim. Né? E não é no agora sentido você tá- pejorativo Não, da no venda, bom né? sentido. No bom sentido mesmo. No bom né? sentido. Né? Nós somos marketing, não tem como, o professor não tem como não pensar. Mas se você olhar os cursos de licenciatura, não se falam isso. Não importa, eu sei que é muito, muito importante para a Márcia, né? O neurônio, o dentrito, o axônio. Mas se eu for trazer isso para o professor, eu não posso trazer dessa maneira. Eu tenho que trazer o mecanismo, como funciona, como ele influencia no aprendizado do aluno. Você não gosta de cebola? Beleza, vamos ralar essa cebola que você vai... Como eu não vou te enganar, eu vou trazer uma nova forma de você absorver aquilo. Certo. E aí é que está o X da questão. Quando a gente vai falando com esses alunos, né, eu até brinco assim, a gente precisa olhar mais para a natureza. Você já viu o cachorro de manhã, um hábito que ele tem muito interessante? Eu tenho 3 cachorros. Primeira coisa que elas estão de manhã olhando para o sol, abrindo e fechando o olho, deixando luminosidade entrar na retina dele. Tipo assim, ó, acordei, me acorda. O cachorro, ninguém ensina, ele faz alongamento. Não foi a mãe dele que ensinou, ele se alonga. Ninguém pede para ele se alongar. E a gente não olha para o sol, a gente não se alonga. Né? O animal é um exemplo. Né? O animal é um exemplo. Né? E tem gente, como o caso de Maria, que não consegue nem ver o pôr do sol e nem o nascer do sol, porque ela sai no escuro e volta no escuro. E aí, como eu quero que essa pessoa tenha uma massa óssea, se eu preciso da luz solar como grande catalisador? Não tem. Mas voltando à questão, e aí eu faço um comparativo, né, dessa questão do aprendizado, que eu sou fã pelo sono, né? Eu acho que o sono é algo que a natureza nos deu, um dos algo mais sábios, né? Aquele momento de recomposição. Eu comparo com a fotossíntese. E eu uso um termo, que é um neologismo, que eu falo que é a neurossíntese. Como funciona isso? De manhã, a árvore recebe, né, a luz solar, tem o CO2, isso. Ela produz aquela glicose que ela não vai usar ali. E de noite, ela usa aquilo e libera o CO2, que é a toxina, né? E aquela glicose ajuda a crescer, né? Quem planta feijão e bertalha, alguma coisa, vê como ela dá um salto, né? Assim, do dia para a noite, né? A planta cresce. E é a mesma coisa com o nosso cérebro e o sono. Aí eu chamo isso de neurossíntese. Você precisa dormir e você precisa lá o teu sistema linfático fazer aquele carro de lixo, levar aquelas impurezas. É isso, é assim. Eu já falei isso aqui. Existe um sistema de drenagem de toxinas só do cérebro, que se chama linfático. E existe um sistema de drenagem de linfa, que é o sistema linfático. Então, tudo que é toxina que não está no sangue, está no linfático. Ótimo. Como é que eu faço essa limpeza do lixo tóxico de anabolizante, da vaca, de fertilizante? Ele fala muito, que sabe muito mais do que eu, de agrotóxicos. Para fazer essa limpeza, eu preciso desse linfático. Como é que eu faço? Dormindo. Se eu não durmo, eu tô com o meu cérebro cheio de lixo, cheio de toxina. Então, no dia seguinte, ele não consegue executar a produção que ele deveria dos neurotransmissores, que foi pela madrugada adentro, né? Nessa produção que você faz dormindo. E isso que a gente está conversando agora, a gente só vai sedimentar quando a gente dormir hoje. Doutora, me diz uma coisa. Uma das maiores queixas hoje em dia das pessoas terem dificuldade para dormir. Inclusive de acordar, porque está tão preocupado com uma coisa, com outra, e acorda e aí não consegue conciliar o sono. Né? A gente usa um termo... Isso acho que é um mal desse de quando momento, você vai para a né? cama e você não consegue dormir porque você está pensando, a gente diz que isso é uma ruminação. E aí a gente diz que é uma ruminação igual bicho mesmo. Né? Você fica pensando naquilo, mas esse pensamento repetitivo está fazendo com que essa ruminação gere alterações gástricas. Olha que legal. Como os hormônios estão relacionados à parte digestiva com a cerebral, eu quando estou ruminando não é só a dificuldade de engatar no sono, eu estou mexendo até com a minha digestão. Olha que interessante. Então a gente tem insônias por causas diferentes. Eu posso ter insônia porque eu não tenho tempo para dormir mesmo, né? Sim. Tendo motivo ou não tendo motivo, o fato é que eu não estou dormindo. Certo. Então meus efeitos nocivos estão aparecendo. Hoje tem uma coisa chamada... Hoje não. Está até mudando o termo. Mas existe uma coisa dentro das demências que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal. Isso está mudando o nome. O que é isso? É o acúmulo de líquido no cérebro sem aumentar a pressão dentro do cérebro. A gente não sabia como é que isso ocorria.
até descobrir que existia o linfático. Então você tem acúmulo de líquidos, porque não removeu essas toxinas ao longo de décadas. E aí, no final de X décadas, você tem demência. Exato. Nossa. Porque não dorme. Comparando como se fosse sua cozinha e você não joga o lixo fora. Daqui a pouco você não consegue caminhar na sua cozinha, você não consegue fazer o percurso, né? Fazendo uma analogia, né? E aí você vê muito acontecendo com os alunos, professor, eu leio, não consigo aprender, né? Mas ele falou aprender, mas na verdade é o fixar. Deu branco agora. E aí o que a gente pode ajudar? O que eu digo, flexibilizar não é baixar nível, né? Porque às vezes quando você pega pessoas mais... faz... Aqui ninguém está com pena, não está subestimando a capacidade do aluno. Ele tem capacidade. Só que motor arriado não pega. Você pode ter o melhor carro do mundo. Se o motor arriou, ele não vai pegar, seja um carro 1.0, ou seja o último modelo da BID. Ele não vai funcionar igualmente. O que a gente precisa, talvez, avaliações com consulta. Por que não? Porque hoje a informação está na mão. Você busca no Google, busca na inteligência artificial, nas melhores que tem, e vão surgir cada vez melhores, e você trabalha. Então a informação está disponível para o aluno. Você tem que ensinar ele garimpar essa informação e ter aquele sentimento crítico de avaliar aquilo. E por que não provas com as respostas e pedindo as perguntas? O que move o mundo são perguntas, Sim. não são respostas. Okay. Então, se a gente conseguir mudar de nível e a gente passar a pensar num currículo que permita uma janela para que o aluno, né, ele consiga fazer seu exercício, fazer sua meditação, trazer até essas técnicas para dentro da instituição de ensino, hoje Sim. não tem como. Isso aí é um grande barato. Sim. Hoje não tem como com a janela fechada. E ensinar como funciona o cérebro, ensinar a importância do sono e sair daquele modo neurônio, axônio, não aquela parte teórica, porque a gente vem muito compartimentado lá do ensino fundamental. A gente tem que compartimentar para a criança, mas chega no curso superior a gente não consegue linkar. Você aprendeu biologia, mas você não usa a sua biologia, entendeu? Você aprendeu a física, você não usa a física. E a gente, quando é professor, querendo ou não, você tem que permear em todas as áreas. Quer ver uma coisa? Eu, quando estudei, na escola convencional, eu não gostava de física mecânica. E eu não gostava de física mecânica por um motivo muito simples. Eu não via empregabilidade para aquilo. Eu dizia, meu Deus, mas o que interessa eu saber que o trem saiu de São Paulo a tantos quilômetros por hora aqui na Baixada Fluminense, passou pela linha do trem, quanto tempo, quantas horas. Isso eu não via empregabilidade, mas tem. Faltou o professor me ensinar que aquilo era importante. Uma outra coisa que é importante também, que eu acho que de repente você não é, como não é a tua área médica, como você já estudou isso muito, ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs a gente aprende na escola, meu filho está aprendendo no primeiro ano, no segundo, no terceiro, aí você, agora é o Enem, você vai para a faculdade, continua aprendendo ciclo de Krebs e nunca decorou, não sabe. Por quê? Porque ninguém ensinou a empregabilidade do ciclo de Krebs. Eu sei de ciclo de Krebs porque eu faço ortomolecular. Eu fui estudar depois. E por outro motivo. E por outros motivos. Então é isso, né, o Vanderlei? A empregabilidade também. Trazer para o contexto do aluno, né? Aquela leitura, eu tenho essa cartilha, como eu vou usar? Porque senão você fica com um monte de ferramentas. O que eu faço? Eu tenho um martelo, eu tenho um alicate, mas como eu uso? Né? O que isso me traz hoje? Esse 55% que você falou de evasão, né? Isso deve ter um significado muito grande em relação às pessoas, até nós todos brasileiros mesmos e as pessoas de fora, de entenderem que a nossa compreensão, a nossa cultura é muito baixa. E isso deve ter uma importância fundamental, de 55% de evasão. É um número muito expressivo. Pelas condições que você está mostrando, né? Isso não vai deixar cada vez mais esse país mais incultos. É isso. Eu acredito que a gente tem que começar. E eu acho que isso aqui, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para a gente tocar, né? Eu não sou dono da verdade, nós não somos. A gente trouxe isso aqui para o debate. Sim. Né? Entender o que está por detrás desse. Porque olhar o número frio, 55% desistem. Por que desistem? Né? Eu tenho algumas explicações. Eu tenho um público D e E que precisa trabalhar. Né? E quando o teu filho está lá, a prioridade é seu filho.
né? A prioridade se você é o mantenedor da casa, a prioridade é você cuidar daquele ambiente. Sim. Então isso rema contra. Agora, quem vê? E quando você olha a estrutura dos cursos, hoje, quando a gente estudou, era um quadro negro, giz, e você enchia o quadro, o professor apagava e você exercia a cópia. Né? Hoje você tem meios que você acelera. Eu preciso ter o mesmo tempo de aula? Eu não posso me dedicar mais à fixação? Por que tudo é importante? A minha disciplina é mais importante que a dela, é mais importante que a sua. Por que essas disciplinas não conversam entre si? Isso requer uma mudança de paradigma muito grande. Você repensar todo o currículo escolar. Mas na educação, assim como em qualquer área, não há uma vara de condão. Tudo que a gente mexer na educação hoje, a gente só vai ver daqui a 10, 15, 20 anos. E pelo menos a gente tem que tocar, provocar e entender o que está por detrás desse número. Você pode pensar como gestor, aí tem um custo enorme. Tem. Sim. Mas eu estou preocupado não com custo, eu estou preocupado com o elemento humano. Com esse menino que hoje tem 29, essa menina, Maria, que daqui ela vai ter 39, e se ela continuar ritmada dessa maneira, como chegará Maria? Aí eu tenho um problema social, eu tenho afastamento do ambiente de trabalho. É só o trabalho que estressa, né? A gente tem muitos casos de afastamentos hoje por questões neurológicas do trabalho. Mas será que junto com o ambiente escolar, a pessoa tentando isso não corrobora também? Porque você vai ter uma pessoa aí com uma carga de trabalho pesada, né? Que está se alimentando mal, que não está dormindo, que está se estressando só no deslocamento. Você tem um custo biológico para isso, né? Esse custo biológico, na melhor das hipóteses, o paciente vai ter um quadro depressivo. Ele vai abrir um quadro de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Na melhor das hipóteses. Dali a gente vai falar do sistema imunológico que melhora quando a gente dorme, que se não dorme legal, eu tenho maior tendência a doença autoimune, doença reumática, câncer. E aí a gente vai abrindo isso e desdobrando, que começou tudo com excesso de tempo gasto com trabalho, com deslocamento e pouco tempo para o estudo. Porque seria até uma maneira dessa pessoa, se tem um tipo diferente de aula, fosse uma maneira que ela estivesse ali relaxando, né? Porque está aprendendo, está se desenvolvendo, mas não, aquilo chega com uma outra função, com outro pesar. Né? E esse estudo noturno sempre foi visto como uma forma da pessoa aprender muito pouco, pelo que acabou de explicar, pelo tempo. A fixação é menor. Porque todo mundo que estuda à noite não vai fazer uma faculdade de direito, porque aquilo ali ela não conseguiu assimilar. Aí eu queria que eu ouvisse um pouquinho você falar sobre isso, sobre esse tempo, né, que a gente hoje quase não tem, né? Hoje tempo é matéria-prima escassa para todo mundo, né? A gente informatizou, mas eu acho que a gente complicou as coisas. Né? Ao mesmo tempo que a gente simplificou, a gente complicou, porque eu tenho que mexer ali, tenho que mexer, e parece que toda a saída é app. Né? Então, quando a Márcia falou do áudio, eu prefiro ao áudio ao vídeo, porque se eu tiver com o vídeo à noite, eu estou estimulando mais o meu cérebro a ficar acordado, eu estou influenciando na minha melatonina. E isso aí, eu chegando à noite, o professor passou um vídeo, até isso o professor talvez não saiba. Ele passou um vídeo, legal, o aluno vai assistir quando? Na hora do almoço talvez não dê. Ele passa um vídeo, eu vou assistir o vídeo de noite, eu vou assistir no ônibus. Eu estou sendo bombardeado com aquela luzinha azul que vai influenciar na minha melatonina. Consequentemente, eu chego em casa, janto. Quando janto? Como uma comida pesada. Que interfere no meu sono. Cadê o sono REM? Que é o sono revigorante, que é o sono que ajuda a perpetuar. Não tem. Mas, Wanderlei, você também não acha que não existe assim, um controle em relação a isso? Por exemplo, eu tenho um neto que faz uma faculdade, talvez a faculdade mais cara do Rio de Janeiro. E ele outro dia falou, nós estávamos conversando, ele falou assim, eu não entendo por que agora o professor chega na sala de aula e bota um vídeo e fala, olha, vê esse vídeo tal, no link tal, e acabou. E aí a pessoa tem que chegar em casa e se interessar em ver aquilo que o professor simplesmente falou, ele não ensinou nada. É isso que eu trago para a discussão, né? Eu quero estudar em sala ou eu quero delegar isso para casa? Para mim, casa é sinônimo de descanso. A minha filha, ano passado, teve férias de final do ano, a professora mandou lá uma sequência de atividades para as férias. Falei, não vai fazer.
Não vai fazer. Férias são férias. Sim. Final de semana é final de semana. Se você, isso é o que eu penso, tá? E eu defendo isso. Se você quer usar o seu final de semana para estudar, é um direito seu. Agora, eu não vou te obrigar a estudar no final de semana, porque a mente precisa de repouso. Eu digo que a preguiça nesse momento, chama o ócio, né? Mas tecnicamente é uma divindade humana. É no ócio que surgem os grandes pensamentos. A criatividade vem no ócio, né? Porque se você não der espaço, você não vai conseguir. Ou se vai conseguir é duras penas. O que acontece quando eu pressiono muito um aluno? Manda um vídeo, ele pega uma inteligência artificial que interpreta um vídeo, manda interpretar o vídeo, eu entrego o professor agracia com uma nota. Isso aí. É o que acontece. Dizem que hoje as provas são todas idênticas, porque vai ali na inteligência artificial, todo mundo copia, e isso acaba virando um ciclo, né, vicioso. É porque o importante não é a resposta, o importante seria a pesquisa que você iria fazer para ter a resposta. Como isso já vem pronto na inteligência artificial, esse método não está sendo eficaz. Com certeza não é isso? Não. Porque quando a gente vai estudar para fazer um trabalho, na verdade você quer que aquele aluno se aprofunde no assunto. Exato. E se aprofundando no assunto, ele vai aprender. Agora, se ele vai copiar pela inteligência artificial, isso já é uma realidade, né? Isso não é o futuro, isso já chegou. Já chegou. Quais são os métodos diferentes que os professores vão utilizar? Sim. Eu vou dar um exemplo de novo do TDAH. Você tem uma população com diagnóstico superestimado, no meu entendimento, mas você não tem professores preparados nem para os TDAHs. Porque às vezes eu digo assim, olha, meu filho não vai conseguir copiar do quadro e prestar atenção na aula. Ele é TDAH, ou ele copia, ou ele presta atenção na aula. Ou seja, isso o professor já devia vir com essa bagagem de conhecimento, porque o que mais ele vai ter em sala de aula é pessoas com TDAH, né, com diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro autista, e aí ele não sabe como ele vai manejar isso. E é necessário que saiba. Por isso que quando o Vanderlei falou, eu falei, putz, isso é um tema legal. Por quê? Porque eu vejo uma deficiência nas escolas em relação a entender a bioquímica, a neurogênese, que você falou. Neurosíntese. Neurosíntese. A neurossíntese. É preciso que quem esteja aplicando as matérias, as aulas, entenda de um mínimo de neurociência, né? Tem que entender um pouquinho. Mas a má formação vem também disso, né? Nós temos hoje um público que já está trabalhando como professor. Não tem como fazer recall. Né? Se desse, deveria fazer. E o professor precisa se atualizar, mas não é só se atualizar nessa questão da pedagogia, a origem da pedagogia. Não. Isso é importante? É importante. Você se situar no tempo, entender como as coisas. Mas você precisa trazer elementos mais modernos. Né? Por exemplo, sistema linfático é algo novo, se a gente for imaginar. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, eu fiz essa analogia da cozinha, do lixo. Por quê? A gente tem que divulgar a ciência, mas divulgar de uma maneira que a pessoa entenda, não menosprezando, mas depois a gente vai aumentando os steps, porque ele já passa a entender que o aluno não é o depósito, né, de conhecimento. E qual seria a dica que você daria para um aluno que vem às 6 horas da tarde para estudar, uma maneira melhor dele fixar a matéria? Uma das maneiras ideais seria o próprio professor produzir esse material. Quando você trouxe o TDAH, né, o autista, né, pela lei de inclusão, a gente precisa de um PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado para esse aluno, e a gente tem que apresentar. E você constrói lá no Instituto junto com o aluno. Mas isso a gente vai aprendendo, porque também é algo novo. Né? Se a gente imaginar, né, essa chuva de diagnóstico, tanto inflacionado ou não, veio... tá aí. E agora? Né, da gente começar a trabalhar, e aí você desenvolve o tipo de questão, a quantidade de questões, tamanho de fonte influencia, se você sublinha, se você coloca em negrito. E o que eu passei a fazer? Né? Como eu tenho uma galera grande que eu digo, né, isso aí não é um termo meu, é do Augusto Cury, né, com a síndrome de pensamento acelerado, eu acabo englobando e usando técnicas que eu uso para um TDAH, eu uso para essa galera que está aí no estresse. Porque eu defendo que eles também têm o direito de ter um acompanhamento especializado. Lógico. Porque talvez muitos tenham... mais déficit de atenção do que o TDAH. E não tem condições de procurar um apoio psicológico ou alguém que dê um laudo, que o qualifique, né, dentro dessa condição. Isso é uma coisa legal. Essas alterações que você tem dessas doenças que tem que ser abordado pelos professores, existem testes que se aplicam, são os testes neuropsicológicos.
Ok. Mas muitas vezes quem é que vai detectar que tem alguma coisa errada deveria ser os professores. Sim. Não a família em casa. Porque muitas vezes a gente não sabe do comportamento. Por exemplo, eu não sei o comportamento do meu filho quando ele entra em sala de aula. Lógico. Se ele presta atenção, se ele não presta, se ele levanta, se ele senta. Quem acompanha isso? O professor. Então ele tem que ter o mínimo de conhecimento possível e saber como utilizar aquela situação do aluno em benefício dele mesmo. Né? Então, se o aluno ele é hiperativo, vamos estimular essa hiperatividade dele. De uma forma que traga conhecimento. Então, eu entendo que essa forma Exato. que o Vanderlei quer colocar para a gente pensar. De que tem que ter formas de aprendizado e de ensinamento diferentes do que a gente tem hoje. E extrair o melhor desse aluno. Porque, de repente, ele é hiperativo. Esse cara tem inclinação para música, para um talk show, alguma coisa assim. E, às vezes, a gente limita esse aluno. E tem um outro detalhe também, né? Às vezes, a gente fala só do hiperativo. E o aluno que outstand? Quem olha para ele? Hoje, a lei não fala. Tem um influencer que é bem conhecido, que eu estava escutando ontem na televisão, ele é superdotado. Foi o que o Vanderlei... Essa é a denominação do superdotado hoje. Ele é superdotado. E aí ele abriu o quadro para compulsão, né? Para álcool. Porque ele não teve esse diagnóstico, nem o acompanhamento, desde que ele era criança, né? E aí você entende assim, não, o cara é superdotado, então que ótimo, né? Porque quanto mais inteligência, melhor. Não. Mais inteligência não sendo explorado vira um problema e não uma solução. Ele tem que canalizar essa energia, né? E aí, quando ele não canaliza, ele se frustra e vem todas as consequências. Não tem a recompensa. E tem algo muito interessante quando a gente fala assim, a escola sabe, né? E quem conhece, né? E aí, para quem é pai, mãe, quem conhece os nossos filhos é o público externo. Né? Em casa, a filha é um ator. Dentro daquele palco. Isso é a realidade. Né? Mas quando você pede o feedback de um professor, nunca peça de um professor único. Por quê? Se você pedir um feedback de um professor, por exemplo, da área de exatas, ele vai ter um padrão de aluno bom. É aquele aluno que executa, que entrega, que acerta tudo. Aí você vai para um professor de educação física. Aí você vai ver que lá ele fala que o aluno é apático, que o aluno se desenvolve, porque são lentes diferentes. Você precisa cruzar. Então, quando vem o psicólogo, né, vai fazer essa sondagem, nunca se contente com a avaliação de um professor. Pegue diferentes áreas para você ter diferentes perfis e trazer o mais próximo do seu filho. Porque senão você vai ter uma leitura equivocada. Eu quando estudei, né, como não tinha esse diagnóstico de TDAH, não existia isso. Eu tinha dificuldade de escrever e prestar atenção na minha aula. De vez em quando me dispersava e me deixavam sair de sala de aula. E aí eu tive um professor que, já disse isso em outros programas e vou continuar dizendo, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele fez com que eu continuasse uma boa aluna, mesmo mudando o estilo de ensinamento. Ele me disse o seguinte, olha, você senta na primeira carteira, não consegue executar isso, por que você não lê e cada final de capítulo ou de página você faz uma ideia básica que é a síntese? Isso resolveu minha vida de estudante para o resto da vida. Porque como eu sou desatenta, no final de uma folha eu consigo fazer uma ideia básica que é a síntese. E aí eu passo para outra folha. E aí ele me ensinou, hoje tem um nome isso, né? Mas eu descobri que isso era o que eu fazia agora há pouco tempo. Vamos fazer um mapa mental. Eu falei, meu Deus, o que é um mapa mental? Vamos aprender um mapa mental. Quando eu vi o que era um mapa mental, eu falei, então eu já faço isso há um tempão. Eu fazia sem esse nome. Sim. Mas o que é um mapa mental? É você pegar a ideia básica e síntese do que você está entendendo, colocar em palavras ou em frases, vai depender de cada pessoa, para que aquilo seja o sinal do que você aprendeu ali. É uma maneira de se ensinar. Quem me ensinou? Um professor. E quando você olha aquele mapa mental, parece que vem tudo na sua mente. Né? É realmente um mapa. Outra coisa, Vanderlei, deixa eu te perguntar. Você falou no marketing. Eu acho que toda pessoa que ensina, porque o marketing é você fazer a pessoa se interessar por aquele assunto. Eu acho que todo professor, ele devia aprender o marketing. Sim, ele precisa aprender. Porque se você leva aquela vontade do outro aprender aquilo que você está falando, ou trazer ele para cá, porque você está vendendo isso para ele, eu acho que
também sua opinião. Não, isso eu acredito, defendo, né? Eu defendo que isso seria uma das melhores estratégias, porque o teu tom de voz faz diferença, a tua encenação faz diferença, a tua gesticulação, do determinado que o aluno chega, né? O profissional de marketing é animado, né? Aquela que te injeta, né? Ele te vende e você nem percebe que tá... E deixar bem claro, a gente está falando vender ensino, né? Porque alguém pode pegar pela metade. É o vender no sentido positivo, né? De trazer a ideia. E o mapa mental é uma das soluções potenciais para esse aluno que só tem tempo de estudar no almoço. Mini podcasts de 5 minutos. Perfeito. Porque a atenção nossa, né? Passou de 5 minutos já fica chato, né? Principalmente quando é um conteúdo que você acaba sendo obrigado a ouvir. Mas você resumir cada aula em 5 minutos, o aluno ele tem condições de almoçar, descansar um pouquinho e ouvir a disciplina de ontem. E depois você faz a avaliação em cima do podcast, porque tudo é importante, até que você aponte o caminho. Você entregar um livro desse tamanho, volta. Fisiologia humana. Repete, pelo amor de Deus, repete essa frase. Você voltar, né, num livro desse tamanho, Fisiologia Humana, mas você sabe o que é importante daquilo ali. Vai filtrar. É isso, e quando você estuda, tudo é importante. Se não tem a sinalização do que é mais importante, você estuda coisas desnecessárias. Sim. Né? E você não vai responder aquilo que você entendeu, você vai responder aquilo que você decorou. Que você está sem condições de decorar, pronto, já acabou teu estudo. Né? Se você está sem condições bioquímicas, fisiológicas de decorar, acabou teu curso. Por isso que você tem a invasão enorme, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Agora a gente vai querendo perguntar, né? Por exemplo, você falou em meditação também. A Márcia também fala. O que poderia trazer de benefício, já que quem pratica sabe o benefício. Mas a nível assim, desses estudantes, não importa a idade, né, que seja, terem esse momento assim, de parar, descer, antes de começar uma aula. O que você acha disso? Isso aí seria o estado da arte, né? A gente imaginar que antes de uma prova de cálculo, por exemplo, o cálculo não implicando com cálculo, eu gosto de matemática, né? Eu sou de exatas, mas eu digo que eu virei professor por sorte ou acaso, né? Mas eu digo por sorte porque é o que eu gosto de fazer hoje. Eu quero ir até os 75 trabalhando com aluno. Eu gosto de ver esse retorno que a gente traz para a sociedade. E quando olha assim, o feedback de tantos e tantos alunos, né? Alunos doutores, alunos escritores, alunos médicos, né? E isso me deixa muito feliz, né? Por ter escolhido isso, né? E a parte da indústria ajuda porque eu pude entender o que é um ambiente corporativo, onde você é pressionado por desempenho e ali, né, existe toda uma estrutura onde você vende a sua última hemácia. Essa é a realidade, né? Dependendo de onde você trabalha. Você entrega seu último neurônio. É isso aí. Mas quando você ensina isso para o aluno, talvez não precisa ser uma meditação completa, mas ele respirar, ele relaxar, ele olhar, ele tentar se desligar, eu creio que é aquela suspirada que ajuda assim do maratonista naquele último sprint para ele ganhar do adversário dele, que é o cansaço. Não precisaria ser muito, né? Talvez em casa, porque às vezes o ambiente é conturbado, e a gente viu muito isso na pandemia. Porque na pandemia, né, foi um período muito ruim para os professores, para todo mundo, mas para os professores, né, aula online e tudo. Mas você invadia a casa do aluno. E tinha aluno que não queria que abrisse a câmera porque ele não queria que visse a condição dele. E vários professores, mas os alunos não abrem a câmera. Eu falei, problema, eu tenho que estar com a câmera aberta, mas ele não. Né? E você escutava ruídos, discussões, às vezes... Aí você foi um período de grande aprendizado. Que você tirou o aluno daquele palco escola, que é um palco controlado, e foi ver um outro ambiente. Então, talvez essas técnicas de relaxamento, não o mindfulness completo, que é algo que eu gosto muito, né, mas seria bate-papo para uma outra oportunidade, essas pequenas técnicas ajudariam talvez muito o aluno extravasar. Porque é um aluno que não tem conhecimento. Você vê assim, medite, respire, caminhe, mas o aluno não sabe nem como começar. E assim, meditação não é uma coisa fácil, né, de fazer. Não. Eu não consigo meditar ainda. Eu tenho muita adrenalina, né? Eu tenho muita noradrenalina circulante, muita falta de dopa, então eu não consigo meditar. Mas eu consigo hoje
eu consigo respirar melhor. E aí, quando eu vou para a respiração mais profunda, é uma maneira de meditar. No momento que você está fazendo isso, você está oxigenando seu cérebro, você está se acalmando, né? A tua frequência cardíaca está caindo. Então, o respirar já seria uma possibilidade. Escutar uma música antes da aula. Sim, né? Sim, o professor sim. colocar esse tipo de... Eu Sim. disse isso para uns colegas, amigos que eu estava conversando no médio, dizendo assim, puxa, a gente tem tanta tecnologia hoje, por que não utiliza isso nas aulas que a gente tem? Com certeza. Com Né? Você certeza. tem tanta tecnologia, você mostrar a Segunda Guerra Mundial mostrando uma imagem, um vídeo, mostrando... É muito mais interessante e muito mais fácil de você fixar aquilo do que datas e histórias largadas numa sala de aula. Com certeza. Você consegue contextualizar hoje com a internet? Com certeza. Eu, com 28 anos, eu fiz um curso de filosofia oriental. Então, uma das bases, né, é a meditação, é a respiração, é a concentração. E isso, a meditação, ela tem realmente ela é uma linha para a pessoa chegar num ponto que ela deseja, que é dificílimo. Hoje em dia, então, é quase que uma meio utopia de tanta informação que a gente tem, né? Mas que isso que você falou, eu não consigo fazer meditação, mas eu consigo respirar. Respirar. Para respirar. Isso. Às vezes chega o paciente na minha sala e fala, nossa, tá ansioso. Por quê? Porque eu olho, ele tá respiração curta. Ele respira por aqui, ó. Você só vê o trapézio mexendo, você fala, nossa, tá curtíssima a respiração. Tá deficitário. Então você não tá oxigenando, você não colocou teu diafragma para funcionar. Eu falo, cara, você tá respirando curto, respira. Primeiro respira. Porque, inclusive numa consulta médica, se ele não tá respirando, ele não tá com cognição boa, como é que ele vai me responder o básico? Como é que ele vai prestar atenção no próprio corpo? Ele não presta atenção. A Dinamarca foi um dos países, se eu não me engano, foi um dos primeiros que colocou toda a parte de alfabetização com o computador. Hoje ele já está proibido, eles estão voltando para o livro didático na mão. Né? Porque o acesso à informação através do computador não faz com que você tenha estímulo, prazer basal. Você fica estímulo, prazer, estímulo, prazer, estímulo, prazer. Então o que eles fizeram? Volta, começa com o livro na mão, pessoa física, e depois, que hoje corresponderia a 6º, 7º, 8º ano, né? Você vai pro digital. E uma outra coisa, também é ensinado para essas crianças de 5, 8, 12 anos, que o cérebro é uma esponja e não uma pedra-pome, de interação entre pessoas, trabalho voluntário, trabalho social, né? Interação, como você se expressa. É isso que as crianças estão aprendendo. Porque elas perderam essa capacidade de negociação. Total. Né? Então, Total. você vê frustração. Eu estava na missa com a minha mãe e tinha um garotinho que ele não parou quieto hora nenhuma e ele brigava com a mãe. Ele devia ter uns 3, 4 anos. Ele batia com a perna, ele fazia... Primeira coisa que a mãe fez para poder assistir a missa foi dar um telefone celular pro garoto. Ah, isso aí. Aí ele ficou lá com a mão no celular. Daqui a pouco ele estava correndo para baixo para cima com o celular na mão. Aí eu falei, meu Deus, o garoto não parou quieto 1 segundo. A mãe não colocou ele aqui 1 segundo com a gente, o tempo inteiro com o celular. O menino já é totalmente irritadiço, numa velocidade... O garoto tem 4 anos. Então, o que está acontecendo com esse cérebro dessas crianças? Né? Que a gente, o tempo inteiro, a gente vai lá e dá um telefone para ele parar de chatear. Como é que ele vai ser um bom aluno? Que é o estímulo do computador, mas a aula é no quadro negro. Né? A velocidade, né, do estímulo, a velocidade louca, um bebê de 4 anos. E aí, o garotinho, quando a mãe tirou o telefone celular, ele começou a chorar. Aí eu falei assim, tá vendo? Ó, não sabe perder. Né? A gente está criando populações de pessoas que não sabem perder, que não sabem se frustrar. Isso. E essa dificuldade de lidar com a frustração está levando ao quadro de depressão. Não é isso? Suicídio. Por quê? Porque você precisa dar ao cérebro a capacidade de negociar, de se frustrar, de saber que é possível ou não. A gente não está dando essa capacidade para o cérebro. Vocês têm reparado isso? Isso chama muita atenção e a gente acaba educando que a gente só ganha. E tudo é 0-1. Né? Feliz, triste, né? Saúde, doença. O mundo, ele é, querendo ou não, ele é senoidal. Né? Vai lá em cima e vai lá embaixo. Mas a gente não está ensinando essa
função matemática para a criança. E não precisa complexidade, você não precisa falar disso. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando saiu a proibição do uso de celular. Aí minha filha falou, reclamou, né? A Alice reclamou. Eu fui buscá-la, foi praticamente assim que entrou a lei, mas a sensação, me senti mal quando eu vi as crianças saindo de dentro da escola e já buscando o celular. Eu imaginei um fumante. É isso. O cara tá lá no 8º andar, não pode fumar, ele desce desesperado querendo fumar. Porque o vício, porque ali você alimenta pontos que a própria droga alimenta, igual. É igualzinho, é igual uma droga ilícita, é a mesma coisa. Ativa as áreas iguais. Se você compara a ativação por droga e por celular, são muito parecidas. E isso que a gente está fazendo com as crianças. As crianças já são alimentadas a celular já no útero materno. A mãe já está aqui, ó. Isso influencia? Não sei. É apenas uma... Estou trazendo aqui para o debate. Sim. Eu acho que influencia, mas eu não tenho nenhum ganho de causa. Da mesma forma que a gente diz que os alimentos modificam na gestação e isso passa para os filhos, a intoxicação digital também. A gente não sabe porque não estudou-se ainda, mas vai ter esse estudo a qualquer momento. Tem que ter, né? O que visualmente essa mãe está se alimentando, né? Do que ela está estudando, de que forma ela está fazendo isso, o que vai passar disso de código para o filho. Excelente pergunta, Vitória. Excelente pergunta. Eu não gosto de short. Eu não gosto daquilo. Aquilo ali é só para mim, é só para ativar o seu mecanismo de recompensa. E você fica naquilo. Eu sou da era que você assistia Trapalhões. Era humorista. Era de 7 às 8. Depois era o Fantástico, ou podia um pouquinho na rua e ia dormir. Hoje você passa horas naquilo ali. E você perde a noção do tempo. Isso, eu estava comentando isso com o Fernando, que acabou de sair, né? O personal. A gente estava comentando isso. Eu malhei 50 minutos. A menina estava no mesmo aparelho. Eu entrei, ela estava no aparelho. Eu saí, ela estava no mesmo aparelho com o telefone celular. Quer dizer, ela vai para malhar, mas ela não malha. Ela mexe no telefone celular. Então ela devia ter ficado em casa. Com certeza, né? Mas é um vício que a pessoa... Não, descansam 30 segundos, vou pegar o celular. Dos 30 segundos virou 1 hora. E ela continuava no mesmo lugar. Você perde a noção do tempo. Você perde. Exatamente. Foi feito para isso, né? Exatamente. Foi feito para isso. E nós leigos, né? A gente percebe determinadas coisas. Por exemplo, quando eu estava com muitas ideias, muito pensamento, preocupado com o filho, com o neto, coisa... Uma vez eu determinei que eu tenho uma música que eu adoro aquela música, ela me traz uma paz assim incrível. Aí parece que o meu cérebro já entendeu isso, que quando eu vou dormir, eu pego e boto a música do meu lado. Às vezes meu marido fala assim para mim, nossa, a música nem começou direito. Quer dizer, aquilo, olha só, que coisa fantástica. Relaxa e você consegue dormir. Olha só, isso aí... Te dá prazer e você consegue dormir. Isso. E a pessoa tem aquele sono, né? Então todo mundo tem que descobrir, na verdade, o que lhe dá prazer. Que não seja comida, nem computador. Sim. Nem álcool. Nem cigarro. Eu vou lançar um desafio. Que as pessoas pensem que elas... Eu pergunto isso para as pessoas. O que você gosta de fazer? Olha, eu te diria que 70% das pessoas não sabem o que gostam. Não tiveram tempo para parar para pensar no que gosta de fazer. Isso é gravíssimo. Como é que eu não sei o que eu faço nas minhas horas vagas? Como eu me distraio? Doutor, eu me lembrei de uma coisa agora que eu preciso falar. Num processo de coach, mas um coach americano, ele é conhecidíssimo, é o Tony Robbins. Ele, com mais de 300 pessoas, ele estava ali, falando, aí de repente ele chega perto de uma pessoa que está ali e fala assim, se você pudesse pedir alguma coisa a Deus, o que você pediria agora? A pessoa fica, não sabe, não responde. É isso. Como é que você pode ter a sua vida se você não sabe o que você gostaria agora, nem o que você nem como fazer um planejamento de como eu gostaria de envelhecer? Se eu não sei nem o que eu gosto hoje. Então isso é uma coisa que tem que ser conversada também, né? Então olha quantas coisas que a gente conversou que tem a ver o cérebro, o aprendizado, mas o importante é o ser humano. Sim. A gente está conversando de seres humanos aqui, né? E que a gente cada vez está menos humano, né? Não é? Muito digitalizado. Muito digital. Porque quando você diz, não, o ser humano não está mais humano, virou um bicho, eu digo, então está melhor.
ele vai fazer coisas no automático que são benéficos para a saúde dele. Então, que bom. Então, tô vendo, não bicho de agressividade, porque bicho não é isso. Não é isso? Tem suas características. Mas a gente está sendo... nós estamos transformando o nosso cérebro, que é humano, num digital. E aí a coisa não está indo, não está vingando, né? A gente está tendo problemas em relação a isso. Então você tem uma galera que não faz exercício, que se alimenta mal, um professor que não está preparado, métodos para você aprender também não tem. Isso aí. Como é que a gente vai lidar com esse cérebro? E por isso que a gente vai ter tantos quadros demenciais no futuro, né? Que já é agora, daqui a 5 anos vai duplicar o número de pessoas com demência. E o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Mundo. Eu não sei se hoje ainda está nesse ranking, mas era o país que mais ingeria Rivotril, clonazepam no mundo, era o Brasil. Eu acho que muito poucas pessoas que eu conheço que não tomam clonazepam. Rivotril, que virou hoje, uma marca. Uma massa de gente tomando remédio para dormir também, né? É a galera do Zolpidem. Zolpidem, vamos falar do Zolpidem, muito engraçado. Mas é isso aí, doutor. A gente já está chegando no finalzinho, Vanderlei, e eu queria que você... Passou tão rápido, né? Passou rápido. Passou eu muito queria que você rápido. desse uma dica, uma frase, uma informação, um questionamento, uma reflexão. Eu creio que a gente precisa, aquilo que você mesmo disse, olhar o ser humano como ser humano. E a gente fala muito de empatia, né? E quando a gente está com um aluno, a gente precisa olhar ele com as dificuldades que ele tem. Perfeito. Porque ele não é diferente, né? Nossos alunos hoje eles estão imersos no meio ácido e no meio básico, né? E eles precisam neutralizar esse meio. E se a gente que está trazendo aí todo o direcionamento para ele, a gente não perceber esse equilíbrio do meio, a gente não consegue reduzir esse número, essa evasão. É perfeito. Olha, essa capacidade crítica, né, de conhecer várias coisas no mundo é importante. Sim, o médico, que eu faço muitos diagnósticos, muitas vezes eu analiso o dia a dia daquele paciente, né? Então, às vezes eu falo, mas eu acho que tem uma mensagem subliminar aí que, se eu entender esse cara, eu vou melhor. Então isso tem a ver com o ambiente que ele frequenta, com os hábitos que ele tem naquela família, do quanto de conhecimento crítico ele tem. Isso tudo, quando a gente é médico, a gente tem que pensar. Porque muitas vezes você diz assim, eu tô olhando que o paciente está me dizendo uma coisa, mas o comportamental dele é diferente do que ele está dizendo, né? Então eu tenho que prestar atenção nos detalhes daquela pessoa. Se ela pratica exercício, se ela não pratica, mas por que não pratica? Porque também não adianta dizer, olha, você pratica 1 hora de exercício físico, você para de comer glúten, você para de comer açúcar, você para de comer gordura, você só come alimentos orgânicos. Com qual dinheiro? Sim. É a primeira pergunta. É verdade. Beleza, milhões de comidas separadas e pesadas. Quem vai preparar essa comida? O tempo. Qual é o tempo que vai fazer aquilo? Então, você dá dicas sem você contextualizar aquilo, é inócua. Você perde ele, né? Você perde. Porque um paciente que tá com colesterol, triglicerídeo alto, açúcar alto, porque ele bebe. Vou dizer, a partir de hoje agora você não bebe nada? Ele vai para outro médico que não diga a mesma coisa. Então você diminui o álcool. Não tira, diminui. Vamos negociar. Isso. Não é isso? Porque ele vai se sentir melhor, ele vai diminuir o álcool. Põe para fazer exercício físico, ele vai ter menos necessidades de compulsão. Então a gente tem que entender o ser humano e o meio de onde ele está vindo. Certo. E não como isolado, né? Não como uma coisa isolada, porque senão você vai cair no erro de dizer aquele aluno ali é desinteressado, né? Aquele aluno ali é preguiçoso, aquele aluno é dorminhoco, aquele... Por que ele dorme, né? Por que ele dorme? Por que ele está dormindo em sala de aula? Isso tem que ser analisado. Será que ele teve tempo para comer? Com certeza. Que hoje em dia já vai contar dedos isso, né? Porque... Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Né, com que pessoa que a gente está lidando e o histórico de vida que ela vem. Aí facilita para o professor, para o médico, para o engenheiro, para o dentista, para todo mundo. Principalmente esses que você falou, né? Que chega 18 horas, As Marias. Temos, era As isso? Marias. Exatamente. Chega ali, eu tenho que fazer isso. É difícil. Eu tenho que estudar, mas como?
na escola. É isso aí. É isso que a gente tem que pensar. Eu preciso me instruir mais porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas como você vai fazer isso? De que forma você vai fazer isso? Qual é o instrumental que você precisa ter de base para fazer aquilo? Eu acho que a gente tem que pensar isso. O que eu preciso de básico para que eu aprenda melhor? Dormir, me alimentar bem, não me estressar muito e ter meu momento de prazer, de descanso. Acho que foi isso tudo, resumindo, que o Vanderlei quis dizer. E vamos então, a dica é fazer um mapa mental? O mapa mental ajuda muito, né? Eu creio que a inteligência artificial, ela é um parceiro, ela não é uma ameaça para o professor, né? Ainda há muito preconceito, né? A gente vai aprender muito, vai errar, né? Mas a gente tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Você pode, por exemplo, pegar uma prova e pedir para a inteligência artificial comentar essa prova para o aluno. Você dá o feedback para ele. Você pega um texto de um aluno, você fotografa e carrega para a inteligência artificial, você dá o feedback de escrita para ele. E aquele trabalho árduo que você tinha de corrigir 40, 50 provas, isso facilita a sua vida. Então aquilo é de imediato. Então você ajuda a construção desse aluno que veio com defasagem. E assim, você não está utilizando a lei do menor esforço, não. Né? Porque também tem isso, o professor agora só dá trabalho. Sim, mas talvez a avaliação por trabalho seja melhor do que a avaliação numa prova. Em uma prova. Isso aí. Porque ele não quer trabalhar, então ele só dá trabalho. Não. Talvez ele dê trabalho porque ele é o melhor professor do que aquele que escreve um quadro inteiro de matéria. Lógico, com certeza. É isso, né? Exatamente. Ou dê um resumo daquilo que você aprendeu. Exato. As pessoas não sabem fazer isso. Para o aluno de licenciatura, como você abordaria isso para o seu aluno? Considerando o seguinte contexto. Perfeito. E aí você permite ele. E depois você corrige com a própria inteligência artificial, com base naquilo que você colocou como resposta padrão, não é entregar para a inteligência, entrega para ele. Por áudio. Explicar às pessoas. Não é para que a inteligência responda. Você está dando um modelo para a inteligência artificial poder responder. Diferente. Bem diferente. Bem diferente. Você ensina como aquele aluno faz a pergunta para a inteligência artificial. Porque você já sabe mais ou menos qual deverá ser a resposta. É isso que Isso aí. O Vanderlei você dá o padrão de resposta e aí você baliza o desempenho dele. Bom, gente, então é isso. É neurociência na veia. Ok, obrigado. E eu sabia que ia ser muito bom. Muito bom. Gente, olha, para concluir esse episódio, a gente combinou um sorteio para essa caneca. A gente não esqueceu não, tá? A gente não tá com a demência de Alzheimer ainda não. A gente vai fazer isso ao longo da semana e vamos fazer o nosso sorteio aí das canecas, tá? Isso aí.